Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Altieres e a gente está aqui na playlist Python do Zero. E conforme já introduzido lá na primeira parte do Jupyter Notebook, lá no Colab, a gente vai realmente tratar hoje de outros conjuntos numéricos, né? Conjuntos de dados, na verdade. Então, vamos abrir aqui uma pasta. Peraí que ele não abriu certinho aqui não. Conjuntos numéricos. Então, aqui nos conjuntos numéricos, a gente vai criar um arquivo novo, que vai ser conjuntos numéricos Jupyter Notebook. Isso aqui a gente pode fechar. Por que ele fica verde aqui? É porque esse aqui é uma pasta no Git, né, o GitHub. Posteriormente eu vou ensinar como isso funciona, mas ele só está mostrando que tem um arquivo novo aqui, tá bom? E que não está salvo ainda no nosso histórico de versão. Bem, então vamos começar a usar. Eu estou usando o atalho M, tá, para escrever. Então, conjuntos numéricos. O que seria os conjuntos numéricos? São todo o conjunto ou agrupamento de dados que são nativos do Python e nos oferecem diversas vantagens em termos de programação. O que seria essa vantagem em termos de programação? Seria a gente fazer operações que vão ajudar a gente a resolver algum tipo de problema. Porque tudo na programação é isso, é alguma coisa que resolve determinado problema para a gente poder seguir com o que a gente quer implementar. Então, ó, eu vou apertar B, ele gera uma nova célula aqui embaixo. Por padrão, essa nova célula vai ser de código, tá? Então, se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, teste 1, 2, 3 e der Enter, ele já vai pedir para entrar aqui no kernel, né? E ele vai executar e vai dar um problema, porque isso aqui simplesmente vai ser inválido para o sistema reconhecer. Então, a gente pode deletar aqui, ó, e fazer uma nova. Caso queira, tem o mais code aqui em cima. Olha, ele até mostra ali, ó, add code cell B, se for markdown, não tem como diretamente, mas dá para configurar atalhos também aqui no ambiente. Enfim, vamos lá. O que a gente tem então? A gente tem dentro dos conjuntos, nós temos então a lista, que a gente já trabalhou. O que é a lista? Ela tem essa sintaxe aqui, então é o elemento A, B, C e tanto faz. Qual que é uma propriedade da lista? Então eu vou colocar aqui a sintaxe. Qual é uma propriedade da lista? Ela é mutável. Mutável. O que isso significa? Ah, eu tô com uma fonte aqui no computador que ela chama Fire Code. Ela é muito boa porque ela faz essas junções aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ela faz uma setinha. Se eu colocar 3 asteriscos, ele faz isso aqui. Enfim, só se você quiser, 2 iguais é isso aqui, 3 iguais é isso aqui. Então, fica muito legal para você ver e entender o que o código está mostrando. Por enquanto aqui não tem tanta necessidade, mas eu vou continuar com o mesmo padrão para você não se confundir. Então, o que seria a propriedade de ser mutável? Você pode adicionar e remover elementos. Tá bom, beleza. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para a gente ir andando aos poucos. Então, vamos declarar aqui uma lista. Vai ser a lista minha lista. Então a gente tem que declarar ela com chave, ou a gente pode fazer desse jeito. Os dois jeitos estão certos, tá bom? Por enquanto, vou usar essa sintaxe aqui, que é a mais usual. Então a gente vai ter uma lista aqui com meu primeiro código no notebook.
Tá, a gente criou aqui uma lista então de valores string. A gente pode ter objetos aqui dentro, a gente pode ter outra lista dentro. Então, vou colocar isso aqui também. Aceita. Então, o que que ele aceita? Aceita números, strings, que é texto, booleanos, que é true ou false, que no Python é true assim, true, false, outras listas, etc. Porque ele realmente aceita todos os tipos de dados que existem, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui? Tendo isso em mãos, a gente vai ver algumas propriedades aqui, que a gente já viu da lista, né? Se a gente pegar minha lista e fizer 0, a gente vai retornar o primeiro, né? Então, a gente pode colocar aqui, vou colocar mais uma célula, colocar ela como markdown. Então, o acesso aos elementos é feito por seu índice. A lista ela é chamada ordinal. Então, é ordinal. O que que significa que ela é ordinal? A posição que você insere o elemento é a posição de acesso. Então, se você coloca o elemento primeiro aqui, né, o primeiro elemento, você vai acessar ele com 0. Depois com 1, 2, 3. Se você tirar esse aqui, por exemplo, e colocar o outro, você vai acessar com essa chave aqui, que é 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos colocar aqui outra anotação. Verificando o tamanho da lista. Muitas vezes você quer saber qual que é o tamanho da lista. Então, a gente pode fazer o seguinte. Len minha lista. Len vem de length, né? E aqui no Python resolveram tornar menor essa palavra. E, cara, isso aqui é uma palavra que sempre complica a vida do programador que não fala inglês. Talvez até do programador que fala inglês. Porque é, length é uma palavra assim que é meio esquisito pra gente falar. Tipo, seria a mesma coisa que você falar length, assim, mas geralmente as pessoas colocam H antes, aí sempre é isso aqui no código. Então, resolveram padronizar isso para não dar esse problema. Então, dá pra ver que dá pra colocar o comentário também do mesmo jeito. Então, meu, fica muito prático porque você tem tanto esse acesso como esse. Então, cara, muito bom. Obrigado, Jupyter Notebook. Então, a gente consegue ver o tamanho da lista. A gente consegue iterar sobre uma lista, né? Iterar sobre uma lista. Que seria o loop, né? Fazer um for. Então, for elemento em minha lista, print elemento. Pronto, meu primeiro código no notebook. Tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Dá para a gente verificar se existe um elemento em uma lista. Isso aqui, para mim, é uma das maiores vantagens. É você fazer o seguinte: if código em minha lista, print o código está na lista, por exemplo. Então, como o código ele está, ou seja, em minha lista, você já acessou a condição ali. Cara, é muito prático isso aqui. Você não tem que ficar vasculhando posição de memória. Você simplesmente fala, isso aqui está na lista, e o resto é feito pelo Python. Então, isso é maravilhoso. Juntando elementos da lista. Juntando elementos string de uma lista. Uma propriedade legal, que inclusive eu uso bastante,
é o join, né? Então esse aqui é o join. A sintaxe dele não é o padrão do Python, ela é um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar para você como funciona. A gente tem um separador, que no caso eu vou fazer só um espaço em vazio, tá bom? E a gente pode fazer o seguinte, lista, ou melhor, string dos elementos da lista, que é o separador ponto join. Viu por que é legal aqui usar o VS Code? Ó? Se eu estou usando esse elemento aqui e ele já detecta que é uma string, a gente já consegue ver funções que podem ser executadas. Então tem aqui o ponto join e a gente vai juntar o que? A minha lista. Minha lista. E aí a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o print de string dos elementos da lista. Posso simplesmente clicar aqui, né? E ele já vai também preencher a variável. Olha que legal! Olha isso aqui, ele pegou, ele juntou. E se eu tivesse usado outro separador? Em vez de usar esse aqui, ó, eu vou copiar aqui o código e eu vou trocar o separador por uma vírgula, por exemplo. Aí você consegue ver o que está acontecendo. Ele vai pegar cada elemento da lista e ele vai concatenar aqui usando o separador que a gente escolher. Se eu colocar com vírgula e espaço, ele vai pegar e fazer isso aqui. Cara, isso aqui é simplesmente sensacional. Isso aqui é sensacional. Quando eu vou fazer alguma consulta em banco de dados, eu uso isso aqui para poder fazer algumas operações lá no banco. E ajuda pra caramba, porque aí não tem que fazer uma transformação extremamente difícil. Eu só pego, faço isso aqui e tá feito, tá resolvido. Então, eu acredito que por esse vídeo tá bom. A gente vai aprofundar mais, a gente só está falando de lista, a gente tem outros elementos ainda para falar. Então, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, já se inscreve aí no canal, aperta no sininho que tem aqui embaixo, para você acompanhar os próximos vídeos. Logo que sair, você já vai ver aí, já vai poder acompanhar. E caso você conheça alguém que quer aprender Python, manda essa playlist aí para ele, se você realmente está gostando da didática aqui. E deixe seu comentário, né, para a gente ir melhorando aqui a qualidade dos vídeos e também o conteúdo. Se quiser que insere alguma coisa aqui, a gente pode encaixar aqui no tempo também para apresentar. E muito obrigado, até o próximo vídeo.